Graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a Missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com você, mais um dia para juntos lermos a Palavra de Deus. Hoje é dia 20 de março de 2024 e nós faremos a leitura da Palavra de Deus juntos, que maravilha! Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e venha fazer parte dessa família que te recebe com os braços abertos. Hoje nós leremos Juízes capítulo 5, 6, 7 e 8 e no final cantaremos, ou melhor, e no final parabenizaremos os aniversariantes e oraremos por eles. Então vem comigo, vamos para a leitura. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Quando os líderes assumem a liderança em Israel, quando o povo se apresenta voluntariamente, louvem ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Eu me levantei como mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou a portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários no meio do povo. Louvem ao Senhor. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se sentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estavam com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes de Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Sacar estavam com Débora. Sim, e Sacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita discussão. Por que vocês permaneceram entre as figueiras a ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, porque se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral, e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali, nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, alma minha, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam os seus poderosos cavalos.
Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Em uma tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Sísera, perfurou-lhe a cabeça, esmagou e traspassou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos pés dela, ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela, olhava a mãe de Sísera. Atrás da grade, ela exclamava: por que o seu carro de guerra se demora tanto? Por que custa chegar o ruído dos seus carros de guerra? As mais sábias das suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Sísera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Os que te amam, porém, sejam como o sol, quando se levanta em todo o seu vigor. Então a terra teve paz durante 40 anos. Gideão, Juízes capítulo 6. De novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. De novo, gente, de novo. E durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Contudo, vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas,
como se fossem um só homem. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne em um cesto e o caldo em uma panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob o carvalho. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que tinha na mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, e subiu fogo da rocha, consumindo a carne e os pães. Então o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, soberano Senhor! Vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste de Azerá que está ao lado do altar. Depois, faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo deste lugar de refúgio. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste de Azerá que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste de Azerá ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste de Azerá que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia chamaram a Gideão Jerubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Então Gideão disse outra vez a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e que haja orvalho sobre a terra. Assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Gideão vence os midianitas.
Juízes capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram 10.000. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água levando-a com as mãos à boca foi de 300 homens. Os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, como não se pode contar a areia da praia. Assim não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. O amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas dentro. Ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fiz. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Bet-Sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas.
Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e apoderem-se antes que eles o façam, das águas do Jordão até Bet-bara. Então todos os homens de Efraim foram convocados e estes ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Também prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. A derrota de Zeba e Zalmuna. Juízes capítulo 8. Então os efraimitas perguntaram a Gideão: por que você nos tratou desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? Assim eles o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não é melhor do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse aos homens dali: peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna. Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? Replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel. Mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei esta torre. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que restaram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os 2 reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o seu exército. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O jovem deu-lhe por escrito os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Então Gideão foi a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Ele prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eles responderam: eram como você, cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram os meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Tão certo como vive o Senhor, se tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Voltando-se para Jéter, o seu primogênito, disse-lhe: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e matou Zeba e Zalmuna, e tirou os enfeites que os camelos deles levavam no pescoço. O colete sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, o seu filho e o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão.
nem o meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Ele prosseguiu: só faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. É que os israelitas costumavam usar brincos de ouro. De boa vontade os daremos a você, responderam. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 1.700 ciclos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Com o ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e o colocou na sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e isso veio a ser uma armadilha para Gideão e para a sua família. A morte de Gideão. Assim, Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz por 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de Joás, o seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos inimigos ao redor. Tampouco foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Povo teimoso esse! Será que nós somos diferentes? Pensa aí sobre a sua vida. Terminamos nossa leitura de hoje. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Vamos comigo parabenizar os aniversariantes e orar por eles. Parabéns e feliz aniversário para você que está fazendo aniversário nesse dia 20 de março de 2024. Parabéns aos casais que estão comemorando mais um ano de casados. Parabéns aos bebezinhos que estão completando mais um mês de vida. Parabéns também a Luciana Tonos, de Americana, a Raquel Gomes de Oliveira, de Pochorel, e ao José Graças Albino, de Uberlândia. Parabéns para vocês, quero orar com vocês e por vocês. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, quero agradecer por este dia que o Senhor concede a cada aniversariante, ó Pai. Que o Senhor os abençoe grandemente, abençoe os casais que comemoram mais um ano de casados, aos bebezinhos, mais um mês de vida. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pela vida da Luciana Tonos, da Raquel Gomes, do José Graças Albino. Que o Senhor, ó Pai, os conceda a eles, ó Deus, muitas bênçãos nesse dia. Que em nome de Jesus eles sejam agraciados, ó Pai, por um dia tão diferenciado junto com seus entes queridos. Conceda a eles, ó Pai, muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia, muita saúde, muita prosperidade, muitas felicidades e muitos anos de vida, Pai querido, em nome de Jesus. E aqueles que não se renderam ao senhorio do Senhor, que o Senhor conceda a salvação em Cristo Jesus a cada um deles em nome do Senhor, Pai, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. E aos que já se renderam ao seu senhorio, ó Pai, que eles possam ser fortalecidos no Senhor cada dia mais e mais. Abençoe cada aniversariante, cada casal e cada nenenzinho nesta data, em nome de Jesus. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra em suas vidas. É o que nós oramos, crendo que acontecerá em Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos